né? Acho que eu já posso até começando a aula, né? Eu gosto de começar a aula assim, sem começar, né? Então, ou seja, a gente já começa. Mas então, é justamente o que nós vamos ver hoje, né? É essa relação essa inserção, na verdade, das fotos dentro de um determinado trabalho literário, né? Então, ou seja, vou ver aqui como é que eu escrevi para vocês, né? Como que dois escritores, que eu escolhi aqui, o Mário Bellatin e o Szebo, né? Como é que eles trabalham essas fotografias no meio dos livros de ficção, né? E aí nós vamos ver aqui qual é o caráter exatamente que esses livros, de uma certa forma, que essas fotografias, desculpa, né, de uma certa forma, adquirem, né? O Caio tinha me perguntado, antes de eu continuar, eu fui ver aqui se tinha alguma questão, o Caio tinha me perguntado, eu já tinha deixado ele sem resposta na aula passada, de uma outra questão, essa eu vou responder. Ele pergunta se tem alguma organização dos meus livros. Esses que estão aqui atrás, não, estava tudo no chão, eu preciso reorganizar as minhas estantes, né? E como estava tudo no chão, eu simplesmente botei aqui, por isso que eu não sei exatamente onde estão os livros, né? Mas tem organização por afinidades, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, não sei se vocês estão vendo, mas aqui era onde ficavam meus livros de antropologia. Então, tem o Lévi-Strauss, tem os amiguinhos do Lévi-Strauss, né? Tem depois Michel Léry, coisa por aí. Então, ou seja, eu tenho algumas, eu separo por algumas categorias, depois os livros de história da arte, os livros de literatura estão todos espalhados, esse que é o problema. De literatura, etc. e tal. Então, eu vou organizando dessa forma, né? Mas voltando à vaca fria, né? Então, vamos voltar à questão dessa relação, aí eu botei o casaco, agora fico com calor, dessa relação de como é que esses escritores estabelecem, né, esses dois escritores especificamente, estabelecem essa relação com as fotos, como é que eles trabalham com a foto, né? Eu tentando tirar o casaco e botando ao mesmo tempo, não vai dar certo. Bom, vamos começar com Bellatin, e dessa vez eu não vou começar, porque da outra vez na aula passada, como eu trouxe aquela questão já no título, porque hoje o título da aula é fatos, fotos, fantasmas, né? Então a gente já começa com os fatos, né? Fatos, fotos, fantasmas. Então, ao contrário da aula anterior, que nós vimos a Helena Almeida e o Mulder, o Jorge Mulder, em que eu trazia, né, as fotografias e autopsicografias, né? Então, ou seja, já de início eu trazia um conceito, né? Na verdade, o título de um poema do Fernando Pessoa já meio que transformado em conceito, né? Então, por isso que eu achei melhor começar com o Pessoa, que na verdade eu já estava começando de uma certa forma aquela aula, aquele nosso encontro, né? Porque o Pessoa de uma maneira fazia parte daquele universo, né? Mas aqui eu quero começar direto em vez de começar com algumas considerações, que eu disse que eu ia trazer algumas considerações sobre a realidade, literatura e realidade, eu quero começar justamente com o Bellatin, né? Então, ou seja, eu começo essa aula com o próprio Bellatin, né? Eu não sei se eu divido já a minha screen, não vou dividir, vou ficar vendo vocês. Daqui a pouco eu divido, porque ela vai estar dizendo só o título da aula, e essas coisas, né? Mas eu quero começar com o Bellatin explicando, pena que eu não achei o livro, para mostrar para vocês, né? Quando que começa isso, né? Então tem uma certa genealogia, né? Para o Tiago, que leu a Natália Brizuela, acho que ele não vai ver, né? Ele já sabe algumas coisas que eu vou dizer aqui, né? Mas Bellatin, então, ele é um desses escritores contemporâneos. Eu adoro Bellatin, que eu estava falando aqui antes de começar a aula, né, que eu me encantei já pelo Bellatin, quando li os livros dele, acho que os primeiros livros que eu li do Bellatin foram esses traduzidos pela Kozak Naif, né, então Flores e depois Cães Heróis, né, eu acho que do Flores, eu assim, uau, esse cara é fantástico, eu gosto desse jeito que ele trabalha, né, então, ou seja, dessa maneira como ele vai montando aquela narrativa, uma narrativa que se dá quase num fluxo, né, então ela vai uma coisa que leva a outra e cada coisa vai acrescentando sempre um detalhe mais desconcertante, né? E fui me interessando cada vez mais pelo Bellatin, li tudo que eu podia dele, né? E li também muito a respeito dele, né? E cheguei, claro, quando a gente compra os livros fora, né? A gente percebe como tem essa relação estreita com a imagem, né? Que é uma coisa cara a ele, não uma imagem qualquer, mas a fotografia, né? Então, ou seja, o próprio Bellatin conta isso, ele conta em entrevista, mas também há um livro dele que é um livro que eu gosto bastante, que é um livro em que
ele é quase ensaístico, porque é um livro em que ele fala muito do processo criativo dele, só que nesse modo Belatin a gente não sabe qual é o limite do que é verdade e o que não, né, que é o que nós vamos trabalhar aqui, né, mas é um livro que ele fala muito sobre esse processo dele e fala, inclusive, sobre o uso das fotos, né, que se chama, já traduzindo em português, né, O Livro Uruguaio dos Mortos. Né? Então, esse livro é um livro de... Não vou me lembrar, o Thiago está rindo, acho que ele conhece, né, se ele lembrar de cabeça qual é a data, né? Aí ele passa, bom, vocês também aí na internet, dois segundos vocês descobrem, né? Mas eu tenho a impressão que é por volta de 2010 esse livro, né? O Livro Uruguaio dos Mortos, mas eu trago para você certinho. Aliás, eu estou devendo a bibliografia, né? Agora que eu me lembrei, a bibliografia a extra, né? Do encontro passado, aí eu já mando a desse encontro também, aí eu já incluo o Livro Uruguaio dos Mortos com a data, né? Mas então, nesse livro que ele fala um pouco desse processo criativo, ele fala do uso das fotos, né? E aí ele conta também que ele ganhou, como eu disse para vocês, a gente não pode confiar muito, né? Em artista a gente nunca pode confiar no que eles falam. Mas vamos considerar que, mesmo que não seja verdade, é um mito que ele mesmo criou, então, ou seja, faz parte dessa narrativa do processo de criação dele, né? Então isso nos interessa. Mas então, e ele conta que ele ganhou quando pequeno. O Belatin é de 1960, né, para vocês situarem aí mais ou menos quantos anos ele tem. Ele ganhou, quando pequeno, uma câmera, aquelas câmeras que são... aquelas câmeras pequenas, automáticas. Hoje, essas câmeras viraram... que nem o slide, né, que virou peça artística, né, o slide que as pessoas tinham em casa virou tipo peça artística que a gente vê em obras de arte, etc. e tal. A câmera que ele tinha, que era uma Diana, né, era aquelas câmeras que eram super corriqueiras, automáticas, né, e hoje elas entram dentro daquela, né, daquela onda que vem com a Lomo, né, passa pela própria Diana, etc. e tal, de restauração, de usar o filme, piriri, piriri. Mas eram as câmeras mais básicas, né, e ele ganha quando pequeno, né, essa câmera mais básica que ele tinha, e ele gostava de usar essas fotos, né, gostava de fazer essas fotos, e aí depois, com o tempo, ele começa a usar isso nos seus livros, né? O primeiro livro que ele usa isso não é com as fotos que ele faz, né? Tem todo um expediente interessante, é sobre isso que eu quero falar. Então, agora acho que eu vou dividir a tela, porque aí tem algumas datas e algumas coisas. Eu gosto de ficar vendo todos vocês. Parei que eu acho que eu estou marcando a tela errada. Não, fiz certo, por incrível que pareça. Eu acho que já na terceira aula eu esqueci que isso está sendo gravado e depois vai para a internet, tu dá-lhe dizer. Bom, vamos lá. Então, é a fotografia através da literatura, o título do nosso curso, Fatos, Fotos, Fantasmas, né? É a nossa aula hoje, né? Então, como eu disse, a gente começa com os fatos. Então, o primeiro livro em que ele inclui em fotografia é justamente esse, Shiki Nagaoka, Una Nariz de Ficção. Né? Então, Shiki Nagaoka, Um Nariz de Ficção. Né? E esse livro surge, né? Ele surge a partir do... abrindo parênteses aqui, que eu voltei para minhas anotações, eu esqueci de comentar, então, Mário Belatin, né, para quem não conhece, né, eu já estava dizendo que é um dos escritores contemporâneos que estão produzindo agora que me interessam muito, mas é um escritor atual que está sempre borrando essas fronteiras entre verdade e ficção. Né? Então, isso me interessa também, e um dos usos que ele faz para borrar essas fronteiras é justamente a fotografia. Então, por isso que ele entra nessa aula e eu decidi começar essa aula com ele. Né? Então, ou seja, é um uso que ele faz do borrar essas fronteiras, né, entre verdade e ficção. Um dos expedientes para que ele lança mão para isso é justamente a fotografia. Né? Bom, volta e meia ele faz referência a nomes de autores reais que existem, né? O Joseph Ross, Mishima, né? etc., Nizaki, como a gente vai ver, etc., né? E aí junta com personagens de ficção, né? Para embolar ainda mais essa relação, né? Muitas vezes ele tem um defeito congênito, o Belatin, né? Ele nasceu sem uma parte da mão, né? Ele é daquela geração, né? Que é filhos daquele remédio talidomida, né? Então, ou seja, é uma geração em que as mães tomaram esse remédio que se vendia na época como a grande salvação para quem tem dor de cabeça, etc. e tal, era absolutamente, dizia que era absolutamente seguro, e depois se descobre que não é tanto assim. Né? Então, ele nasce sem uma parte da mão, e é curioso como muitos personagens terão essa característica. Né? Então, ou seja, criando também uma confusão entre
aquele normalmente é narrado em primeira pessoa, né? Ou mentira, não é sempre que é narrado em primeira pessoa, o próprio Shiki Nagaoka não é, mas ele tem uma narrativa, é engraçado que ele tem uma narrativa, mesmo quando ele não é narrado em primeira pessoa, acabei de me dar conta disso no caso do Belatin, mesmo quando ele não é narrado em primeira pessoa, ele cria uma narrativa que é intimista, né? Então parece que o narrador está falando contigo, né? Eu acho que por isso que eu acabei até lançando essa observação, dizendo que ele escreve, na maioria das vezes, em primeira pessoa, e em seguida me corrigi, porque eu acabei de me dar conta de que acho que é em função disso, intimista nesse sentido, parece que aquilo está sendo contado para a gente, sabe, para quem está lendo, né? Então a gente tem uma relação muito interessante que ele estabelece ali nos textos dele, né? Mas então, como eu estava dizendo, há vários personagens, algumas vezes o narrador, né? Então, ou seja, se confunde, aí sim, se confunde, quando é o narrador, se confunde aquele eu que fala com justamente o próprio Belatin, né? Porque ele tem essa falta do antebraço, né? Então, ou seja, uma característica, né, que corresponde, né, à do próprio Belatin, né? Mas eu quero, né, justamente me centrar aqui nesse uso que ele faz da fotografia nos livros, né? Então, o Shiki Nagaoka, agora sim, fechei o parênteses, voltamos ao Shiki Nagaoka, então, o primeiro livro em que ele introduz fotografia. O Shiki Nagaoka, ele foi publicado pela primeira vez em 2001, como vocês estão vendo aqui, né? Que eu chamei a atenção nesse slide, né? Pela editorial sul-americana. Mas ele nasceu, esse que é um interesse interessante, aqui tem um movimento anterior à própria criação do livro, que ele nasceu como uma conferência ministrada pelo Belatin. Né? E essa conferência se deu em 1998, né, no Círculo de Belas Artes, no México. Né? Então, ele estava numa mesa, e ele fazia parte de uma mesa em que os escritores deveriam apresentar uma conferência sobre outros escritores. Né? Então, ou seja, sobre escritores, o tema da conferência era justamente qual era esse seu escritor favorito. Né? Então, ou seja, a resposta de cada escritor era falar sobre esse escritor favorito. E o Mário Belatin faz, então, uma conferência sobre Shiki Nagaoka. Mas ele não diz que ele estava inventando. E agora eu já disse para vocês que ele estava inventando, vocês vão ver que é meio óbvio, né? Eu estou dando spoiler. Né? Mas ele não diz que ele estava inventando. Esse é o detalhe interessante. Então, aqui a gente poderia também analisar a respeito do Belatin, não só a relação dele com a fotografia, mas também um pouco essa ação que é extraliterária. Extraliterária, quer dizer, extraliterária no sentido, desculpa, reformular, essa ação que é extra-livro, né? Porque ela é literária, de uma certa forma, mas ela se dá fora do livro. Né? Ela é anterior ao livro. A gente tem uma performance envolvida nessa ficção que ele começa a criar sobre esse Shiki Nagaoka. Né? Então, ou seja, ele apresenta isso, porque o texto, o livro, quando sai, ele também é um livro que ele toma a forma de uma biografia que vai contar a vida do Shiki Nagaoka. Né? Mas ele adquire muito mais vida, esse texto, né, literário que ele publica, se a gente pensar que ele nasce justamente dessa palestra, ou seja, ele nasce, essa peça de ficção, ela nasce justamente no contato com a própria realidade. Né? Ele poderia falar sobre quem ele quisesse, mas ele inventa um escritor. Ele inventa um escritor que seria o escritor favorito dele. Né? Então, a gente tem um jogo performático muito interessante que o Belatin estabelece aqui. Né? E, nesse primeiro momento, até onde eu sei, não há ainda as fotografias. Né? Então, ele inventa esse escritor, esse autor japonês, Shiki Nagaoka. Né? Claro, como eu disse, ele não diz que é invenção, nem lá no final, tipo, enganei, pegadinha do Belatin. Não, né? Porque perderia a graça. E, como ninguém parecia ter percebido que se tratava de mentira, ele decide levar o jogo adiante. E aí que ele publica esse livro. Né? E aí, então, esse livro, né, como eu já disse e repito, é o primeiro texto em que ele inclui a fotografia. Né?
Então, ou seja, não apenas desestabilizando ainda mais essa relação entre literatura e realidade, a gente vai ver como, né? Mas também extravasando os limites, essas fronteiras da literatura, né? Então, ou seja, ele vai além desses limites, dessas fronteiras da literatura. A Diana Palaversky, né, na introdução a esse primeiro volume que eu ainda bem que eu tinha essas coisas anotadas, né? Tinha feito as minhas fichas de leitura. Nessa introdução desse primeiro volume, que eu não acho, se vocês acharem, vou agradecer infinitamente. Ela observa o seguinte, ela diz: desde a publicação de Shiki Nagaoka, poder-se-ia dizer que a trajetória criativa deste autor, do Belatin, demonstra que seus trabalhos se rebelam, ela bota rebela entre aspas, né? Se rebelam, querendo pertencer cada vez menos à arte da literatura e cada vez mais à arte às secas. Então ela vai fazer uma diferenciação, é tipo, nós podemos entender dentro da arte. Vocês viram que eu já fiz eu mesmo me corrigi quando eu estava falando aqui, dizendo que a gente poderia pensar como um gesto extraliterário, aí eu me dei conta que não necessariamente. Há algo de literário, sim, ali no que ele está fazendo. Na verdade, é um extra-livro, um extra-suporte tradicional dessa literatura. É como se ele levasse essa ficção para atuar, para agir no mundo real. O que era o mundo real? A palestra. Onde a gente imagina, quando chamam para dar uma palestra, a gente imagina que as coisas que as pessoas irão falar nessa palestra são coisas verdadeiras. Né? Ou seja, a gente imagina que seria aquilo que corresponde a uma verdade. Né? Lá no final eu vou desdobrar um pouco essa questão entre verdade, mentira, ficção. Né? Mas já fica anunciado aí. Né? Bom, mas ela diz, então, mais as artes às secas. Né? Então, seus romances, cito ainda a Diana, se tornam mais livros-objetos, né, de arte e dependem tanto da palavra como da imagem e da montagem cinematográfica. Né? Então, eles dependem de tudo isso. Né? E aí, na mesma linha, e cito a Natália Brizuela, essas duas estão na bibliografia, aquela básica que eu passei para vocês. Né? Num livro que se chama Depois da Fotografia, uma literatura fora de si, né, ao afirmar que, diz ela, a gente é um intermediário. Na obra de Belatin, a fotografia é o veículo do deslocamento. Né? É o que permite a produção de uma literatura marcada pela transferência e pela indiferenciação. Né? É um meio que leva a literatura para fora de si, para fora de seu próprio meio. Né? E é engraçado que no início dessa aula eu acabei de me dar conta que eu acabo criando um desvio em relação a essas observações que eu já tinha anotado para a minha aula. Né? Então, como eu disse para vocês, ele faz isso nessa palestra, né? E com essa palestra que ele faz, né, falando do Shiki Nagaoka, ele já começa a estabelecer um interessante jogo entre realidade e ficção. Né? Então, vocês esperavam-se que ele apresentasse uma palestra sobre o seu autor real preferido, né? E para tal, ele inventa um personagem sem dizer que o inventou, né? Apresenta-o como se fosse um autor real, um autor desconhecido de muitos, mas que não só teria existido, como influenciado outros autores, porque ele tem que dar um ar de verdade a essa história. Né? Então, ou seja, ele não só cria esse personagem, mas como ele precisa inserir esse personagem dentro da realidade, dentro da história, a gente poderia dizer. Né? Então, ou seja, dentro disso que a gente chama de história, dentro dessa realidade. Né? Então, ele precisa estabelecer relações com esses outros personagens. Né? Mas o início do texto, né, o texto já começa com uma frase que já dá a ideia desse jogo, dessa encenação. De novo, nós estamos tratando de uma encenação, ou seja, eu achava que todas as aulas, né, quando eu comecei a dar o curso, eu achava, não, são aulas independentes. Né, e montando as aulas, eu percebo como elas têm relação uma com a outra, porque o que a gente está vendo aqui é uma encenação também de novo. Né, então, a gente tem um jogo de encenação, uma mise-en-scène. Né, e uma mise-en-scène estrito sensu, porque ele primeiro realmente coloca isso em cena na palestra. Não num teatro onde é esperado que nós tenhamos personagens de ficção, e isso que é o divertido, mas numa palestra. Né? Bom, mas então, o início do texto já dá a ideia desse jogo de cena. Né? Ele diz, cito o início do texto, o estranho do físico de Nagaoka Shiki, evidenciado na presença de um nariz descomunal, fez com que fosse considerado por muitos um personagem de ficção.
estou rindo porque eu acho fantástico esse expediente narrativo que ele cria. Né? Então, ou seja, ele já de início já está nos dizendo, de uma certa forma, dizendo a nós, leitores, de uma certa forma, que esse personagem é uma ficção. Né? Quando eles, mas, ao mesmo tempo, a frase é ambígua. Poderia se tratar de um personagem real. Né? Mas que, por vezes, imaginaram que era de ficção. Né? Então, ou seja, o estranho do físico de Nagaoka Shiki, evidenciado na presença de um nariz descomunal, fez com que fosse considerado por muitos um personagem de ficção. Aliás, eu não tinha dito para vocês, tem um detalhe, né? Ele inventou um autor, etc. e tal. Sim, mas ele inventou um autor normal? Não. Né? Trata-se de um autor com um nariz imenso, né? Um nariz tão grande que ele precisava de ajuda até para comer. Né? Então ele precisava que levantassem o nariz dele para comer, o nariz viria até o queixo, é uma coisa absurda. Né? A descrição desse nariz é absurdo, completamente absurdo. Né? E a história tem como epígrafes, né? Isso que eu disse, ainda bem que eu peguei aqui. Né? E a história tem como epígrafes, né? O primeiro que vocês veem ali é um trecho de uma lenda japonesa anônima, né? Chamada O Nariz, né? Anônima do século XIII, na qual é baseado esse romance que ele também cita. Né? Esse romance abaixo, né? do Akutagawa Rinosuke, né? De 1916, que também se chama O Nariz. Né? E a primeira nessa lenda, né, sobre esse nariz descomunal, né? Então, ou seja, nesse romance, né, que é baseado na lenda, nesse romance, um monge budista com um nariz descomunal, né, com o qual não consegue nem mesmo tomar um prato de sopa, ele tenta se livrar desse nariz. Né? Ele tenta se livrar o tempo todo, se livrar desse nariz. Né? Lembrei do Gogol agora. Né? Poderia o nariz tomar vida própria, etc. Mas não tem nada a ver. Mas vamos, quer dizer, tem e não tem. Mas vamos adiante. Né? A primeira diz, se achará no mundo um nariz semelhante ao vosso, né? Assim, se achar um nariz semelhante ao vosso, de bom grado, né? Ou sustentaria, iria de bom grado sustentá-lo, né? Então, ou seja, se eu tivesse um nariz como o seu, né? Eu de bom grado, provavelmente falando com esse monge, né? De bom grado, eu sustentaria, né? O segundo diz: no homem convivem dois sentimentos opostos, né? Não há ninguém, por exemplo, que diante da desgraça do próximo não sinta compaixão. Esse é genial. Esse detalhe, esse trecho que ele pega é fantástico. Que é, no homem convivem dois sentimentos opostos. E aí o primeiro é, não tem ninguém, por exemplo, que diante da desgraça do próximo não sinta compaixão, né? Mas esse é o outro sentimento. Mas se essa mesma pessoa consegue superar essa desgraça, então, no caso específico, se consegue se livrar desse nariz, né? Então, ou seja, se essa mesma pessoa consegue superar essa desgraça, já não nos emociona mais, ou muito, né? Exagerando, né? Nos tenta a fazer cair de novo, nos tenta fazer jogá-lo de novo, né? A cair de novo em seu estado anterior. Né? Então, ou seja, fazer com que aquela pessoa se sinta mal de novo. Né? E sem nos darmos conta, sentimos certa hostilidade em relação a ela. Então, essas são as duas epígrafes, né, do livro do Belatin. Né? E aí começa. Né? Então, no romance do Belatin, que agora a gente sabe, né, que é um romance, né, quando ele publica, mas que seria essa biografia do Shiki Nagaoka, né? Shiki Nagaoka era um escritor interessado na relação entre palavra e imagem. Né? Então, ou seja, não por acaso, no primeiro livro em que ele introduz a fotografia, né, ele vai justamente ter um personagem que está, para além desse detalhe, dessa característica, né, absurda desse nariz imenso, né, ele é um escritor e ele tem interesse nessa relação entre palavra e imagem, mais especificamente entre palavra e fotografia. Né? Então, ou seja, na verdade, a nossa aula é uma aula que vai analisar essa relação entre literatura e fotografia, trazendo um livro cujo interesse do personagem central é justamente a relação entre palavra e fotografia. Né?
O Shiki Nagaoka gosta mesmo de fazer monogatari, que é uma forma tradicional de contos. Ele fez cerca de 800 monogataris, né, ao longo da vida dele. Não sei se o plural de monogatari é assim, né? Mas, em função do seu defeito, né, desse nariz descomunal e das complicações, né, nessas relações pessoais que advieram daí, né, então, ou seja, não por acaso ele traz essa epígrafe, né, ele acabou entrando no monastério. Então, esse Shiki Nagaoka, ele entra no monastério, né, por onde ele fica 13 anos vivendo como um monge. Então, vocês veem que, de uma certa forma, ele está estabelecendo diálogo também com essa lenda e com esse romance que ele cita nas epígrafes, né? Bom, depois que ele sai do monastério, né, há uma ação muito conturbada ali na coisa, mas eu não vou resumir todo o livro para vocês, até para vocês, depois, se curiosos, vão atrás ler, que é maravilhoso, como todos os livros do Bellatin. Né? Então, depois que ele sai do monastério, né, dá uma confusão lá dentro, ele abre uma lojinha de produtos fotográficos. Né? Isso nós estamos falando em 1933. Isso se passa quando ele sai do monastério, 1933, 33, né? 1933. Então, uma lojinha de produtos fotográficos e revelação. Né? Que esse é o detalhe importante. Né? Então, ou seja, eu deixei cair, não vou dizer o quê. Justamente no momento em que passou a se interessar pela inclusão da fotografia nos seus escritos, né? Então, ou seja, claro, quanto mais aumenta esse interesse do personagem nessa relação da literatura e da fotografia, né? Ele abre essa lojinha e cada vez ele fica mais interessado, né? Bom, ele abre isso na península de Ikeno, né? No Japão, e é aí que ele conhece o Tanizaki, né? Então, aqui já entra um primeiro personagem real, né? O Tanizaki. Então, como eu disse para vocês, não bastava criar esse personagem, era preciso fazer com que ele tivesse uma relação com a realidade. Né? Então, entra o Tanizaki, que, de passagem ali por Ikeno, leva as fotos para serem reveladas. Né? Então, ou seja... E aí, o que faz o Nagaoka? E esse é um detalhe genial. Eu morro de rir com muitos livros do Bellatin. Tem um detalhe genial, que ele gostava de ficar vendo, obviamente, não só vendo, mas analisando as fotos dos clientes dele, né? Analisando e imaginando coisas ali atrás. Né? Então, ou seja, ele tinha essa mania, né, de ficar analisando. Né? E aí as de Tanizaki chamam, porque ele queria escrever, desculpa, eu tinha me esquecido desse detalhe, porque ele Nagaoka, queria escrever um livro sobre fotografia também. Né? Então, ou seja, ele queria escrever um livro sobre as fotos que ele via ali. Né? E as de Tanizaki chamam a atenção dele porque elas são fotos de banheiros comuns. Olha o que imagina esse maluco do Bellatin, né? Que o Tanizaki levaria as fotos lá para revelar e eram fotos de banheiros comuns. Né? Escreve o narrador, né, no romance. Cito: essas fotos deslumbraram Shiki Nagaoka. Acreditou descobrir nelas a explicação de boa parte de seu trabalho. A obsessão por aqueles banheiros e a profusão de detalhes captados tinham a ver com o uso da fotografia como um elemento de manipulação da realidade. Vocês repararam? Vou ler de novo, porque aqui ele também, como no início do romance, ele já deixava, com aquela frase ambígua, já deixava claro que, de uma certa forma, era um personagem de ficção, né? Porque a gente não pode esquecer, isso começa nessa palestra, que ele é apresentado como real, etc. e tal, né? Ele é apresentado como um personagem que muitos achavam que era um personagem de ficção. Né? E reparem que chega num determinado momento em que o narrador começa, né, a refletir também sobre o próprio uso da fotografia. Né? Então, ou seja, o Bellatin, por meio dessa voz do narrador, começa a refletir de uma maneira geral sobre o uso da fotografia, né, na literatura. Né? Então, eu vou repetir o que ele diz, né, sobre as fotos do Tanizaki. Né? Então, essas fotos deslumbraram Shiki Nagaoka. Acreditou descobrir nelas a explicação de boa parte de seu trabalho. Por quê? Então, ou seja, aqui a gente pode ver como quase que uma explicação do próprio Bellatin para o uso que ele, Bellatin, faz das fotos. Né? A obsessão por aqueles banheiros e a profusão de detalhes captados tinham a ver com o uso da foto como um elemento de manipulação da realidade. Então, ou seja,
a gente já pode ver o próprio narrador pensando sobre o uso da foto, que, na verdade, nós vemos nesse texto que eu estou falando para vocês. Esse texto que é Shiki Nagaoka, Um Nariz de Ficção. Essa manipulação da realidade. De novo, nós caímos na encenação da realidade. Entramos, e aqui entramos muito claramente nesse universo da ficção. Né? Bom, o grande livro que o Shiki Nagaoka escreveria, né, ele escreve nos anos do pós-Segunda Guerra Mundial, né, se chama Fotos e Palavras. Né? Então, no livro, é contado que o grande livro do Shiki, tanto que o livro apresenta, né, para dar uma ideia, né, de recuperação, de realidade mesmo a esse personagem, né? Então a gente tem no final, como vocês estão vendo aqui, que agora que eu botei, né, algumas obras do autor, né? Então isso vem no final do texto, né? Algumas obras do autor, então tá lá, né? Monogataritzes de Juventude, né? Tratado da Língua Vigiada, Fotos de Palavras, que é esse grande livro que vira um best-seller, né? Então, ou seja, foi traduzido para o inglês em 1953 pela Life, para o espanhol em 1960 pela Espasa Calpe, né? Então, ou seja, não é pouca coisa, né? Esse livro do Shiki Nagaoka. Um diário póstumo, né? E também um diário póstumo, né? E algumas obras, claro, né? Porque se trata de um autor, né? Ao qual ele quer conferir, né, um verniz de realidade, e esse verniz de realidade, na verdade, é o que torna a ficção ainda mais interessante, esse jogo com a ficção mais interessante. Lógico que ele listaria não apenas as obras do autor, né, mas as obras sobre o autor. Né? Então, aqui a gente tem conclusões dos seminários de nagaokistas, né? Então, ou seja, haveriam os nagaokistas, né, que estudam o Shiki Nagaoka em Paris, 1999, né, e mais essas 3 outras obras, que seriam obras só sobre, né, o Shiki Nagaoka. Né? Bom, mas então, ele tem esse grande livro. Né? E aí, mais um trechinho do romance. Né? Diz assim o narrador. A partir de pequenas cenas cotidianas que dão a impressão de descrever com inocência uma série de situações, Shiki Nagaoka logra mostrar, quase que de uma forma global, a sua pequena sociedade. Né? Então, é um livro que quer dar conta dessa sua pequena sociedade. Né? E aí, o que acontece? Ou seja, esse livro, Fotos e Palavras, acaba por influenciar ninguém mais, ninguém menos, né, que o Ozu Kenzo, o cineasta. Né? Então, ou seja, quando esse vai filmar justamente Uma Tarde de Outono, né, que é um filme de 1962. Né? Então, ou seja, de novo entra um outro personagem real, né? O Ozu. Né? Então, ou seja, o Ozu, né, que tinha ficado fascinado com esse livro do Nagaoka, né, que é um livro que acaba influenciando ele. Né? E esse livro do Nagaoka, cito de novo o narrador, né, esse acaba sendo tomado como, cito de novo, uma nova maneira de entender a realidade. Então, justamente um livro que trata dessa relação foto e palavra é um livro que traria estou citando, uma nova maneira de entender a realidade. Né? Então, ou seja, por meio justamente dessa manipulação da realidade, dessa encenação da realidade, porque no fim das contas é sobre o que isso o narrador aqui ou ali está falando, né? se começa a compreender essa realidade. Né? E é um livro que influencia não só o Ozu, mas influencia escritores como Juan Rulfo, né? José Maria Arguedas, né? E o José Maria Arguedas. Né? E aí esse último, Arguedas, né, que é um escritor peruano, um escritor e antropólogo peruano, ele chega a anotar no seu diário póstumo. Né? O que ele anotaria? Poder ver a realidade modificada não só pela lente do fotógrafo, mas também pela palavra escrita que acompanha essas imagens. É um caminho que potencia infinitamente as possibilidades narrativas da própria realidade. Né? Então, ou seja, ele coloca também na boca, né, entre aspas, porque na verdade é na pena seria mais preciso, na pena do Argueda, né, essa observação também dessa relação com a realidade. Né? Então, ou seja, poder ver a realidade modificada, não só pela lente do fotógrafo, mas também pela palavra escrita que acompanha essas imagens, é um caminho que potencia infinitamente as possibilidades narrativas da própria realidade. Né? Então, é esse instrumento
que faz esse meio de campo entre realidade e ficção, né? Bom, o livro, como vocês estão vendo aqui, ele é seguido, o livro terminou, né? Então vem quais são as obras do Shiki Nagaoka, quais são as obras sobre o Shiki Nagaoka, e vocês veem ali embaixo, né, que eu até que é documentos fotográficos sobre Shiki Nagaoka, né? E ainda diz recuperação iconográfica de Ximena Berecocheia, né? Que é uma fotógrafa amiga do Bellatin, né? E que trabalhou mais de uma vez com ele. E aí vem um caderno de imagens, que, claro, que essa porcaria não está indo. Foi. Né? Aqui, um caderno de imagens em que dão, que, na verdade, funcionam quase como um atestado de realidade daquilo que ele vinha falando. Né? É aqui, nesse caderno de imagens, depois eu leio, eu traduzi todas essas legendas com a minha cara, né? Então pode ter algum problema, mas eu traduzi essas legendas, aí depois eu leio aqui com vocês cada uma delas, né? Mas é um caderno grande de imagens, depois até passar. E passando para vocês enquanto eu faço algumas observações, né? Que é aqui, justamente nesse caderno de imagens, né? Que essa relação da ficção com o real se torna ainda mais interessante. A gente não pode perder de vista que já estava interessante se pensássemos, se lembrássemos, né, que isso daí fez parte de uma palestra. Por quê? Né? O que eu estava lembrando, né? Eu falo as coisas, eu tinha anotado o que eu ia falar em seguida, então vê que era isso mesmo que eu queria dizer. Né? Então o livro surge de uma conferência real, como eu já disse para vocês, né, que foram chamados a falar sobre o seu escritor preferido, né, o que se imagina um escritor também real. Mas nessa palestra da qual se origina o livro, ele apresenta um autor japonês fictício como se fosse real, né? Então, sem dizer que se tratava de ficção. Quando a história cresce e vira livro, que é isso que eu estou mostrando para vocês, vem acompanhada de uma documentação, porque não percam a palavra que ele escolhe, afinal estamos lidando com escritores, e as palavras elas nunca são usadas ingenuamente. Né? Olha a palavra que ele escolheu, documentos fotográficos. Né? Então, ou seja, o que nós temos aqui é uma documentação. Né? É quase um atestado dessa realidade que está dada ali. Agora eu volto para o meu texto e garanto que deve estar escrito exatamente o que eu acabei de falar. Né? Então, ou seja, esse recurso à foto aqui serve para autenticar, para dizer que o que está sendo mostrado é verdade. Né? Serve como testemunho. Uma vez que a fotografia sempre traz consigo o seu referente. Essa que é a questão. A fotografia é sempre a fotografia de alguma coisa. Né? Então, ela sempre traz consigo esse seu referente. Né? Então, ou seja, na foto jamais se pode negar que a coisa fotografada esteve lá. Já pode ela não teve lá. Né? Claro, eu imagino que hoje com manipulação digital talvez seja possível fazer isso. Né? Mas aqui nós estamos ainda tratando de fotografias analógicas, né? Então, ou seja, ela é, em certa medida, indicial, né? Ainda. Por mais abstrata que seja, né? Ela sempre será a imagem de alguma coisa, né? Então, aqui evocando o Roland Barthes em câmera clara, né? Agora eu vou citar o Barthes aqui em alguns textos, né? Ele afirma que a ordem fundadora, só lembrando aqui o Barthes, então, no Câmara Clara, ele vai afirmar que a ordem fundadora de uma foto é o que ele chama de isso foi. Né? Isso foi. Em que sentido? Porque ela instaura, a fotografia instaura, na verdade, como ele já havia desenvolvido em outro texto, né? Então o Barthes vai falar disso em mais de um texto, esse outro texto é a retórica da imagem. Então, ou seja, o que ela instaura a fotografia? Ela instaura não uma consciência do estar aqui do objeto, né, mas a consciência do ter estado aqui o objeto. Né? Então, ou seja, do isso foi. Né? E aí ele diz, o que se vê numa foto é o real no estado passado. Né? Isso foi, isso esteve aqui. E aí ele diz ainda, a fotografia não rememora o passado, não há nada de proustiano numa foto. Né? O efeito que ela produz em mim não é o de restituir o que é abolido pelo tempo, pela distância, mas o de testar que o que vejo de fato existiu. Esse é o ponto que me interessa mais. Né? Então, ou seja, o efeito que ela produz, né, é o de testar que o que vejo de fato existiu. Né? Então, ela atesta uma existência, ela atesta para a gente já usar termos que vão ser caros da agora em diante, né, uma verdade. Né?
seguindo ainda o Barthes, ele diz, e é a conjunção, estou citando ele, a conjunção ilógica entre o aqui e o antigamente, né? Ou seja, isto é, entre uma percepção local imediata e uma temporal anterior, que determina a irrealidade da fotografia. Né? Porque, claro, a gente também tem esse jogo. E aí ele diz, cito ainda ele, sua irrealidade, a irrealidade do aqui, pois a fotografia nunca é vivida como uma ilusão, não é absolutamente uma presença, e é necessário aceitar o caráter mágico da imagem fotográfica. Sua realidade é de ter estado aqui, é aqui que ele fala, desse ter estado aqui. Pois há em toda fotografia a evidência sempre estarrecedora do isto aconteceu assim. Temos, então, precioso milagre, uma realidade da qual estamos protegidos. Né? E aí, trazendo de novo nosso amigo Georges Duberman, justamente no livro em que eu citei na aula passada, A Invenção da Histeria, né? Porque lembra que eu falei para vocês, eu trouxe o de Duberman para a gente pensar a histeria, né? Porque não trouxe também à toa a questão da histeria, quem começou foi o Fernando Pessoa, mas já que o Fernando Pessoa tinha começado e a gente queria chegar na foto, né? Por que não lembrar dos nossos amigos surrealistas que nós vimos no primeiro encontro? Né, porque eles vão fazer justamente a ponte entre histeria e fotografia, porque eles determinam como ponto inaugural, né, da histeria como meio supremo de expressão, justamente as fotos feitas por Charcot. Né? E é a partir dessas fotos, ou seja, da histeria, enquanto esse espetáculo fotografado, né, quanto essa encenação, essa invenção que se dá pela imagem, né, é que o Didi Huberman vai fazer algumas observações, né, e justamente nesse ponto que eu vou citar aqui, que eu não citei no encontro passado, eu fico guardando coisas para as aulas, eu fico espalhando, né, ele lembra via Barthes, então não por acaso, né, eu citei o Barthes agora, e o Walter Benjamin, ele diz que a fotografia tem, como eu acabei de falar, valor de indício, né? E, por isso, ela teria também um valor probatório, justamente porque ela tem um valor de indício, ela tem um valor probatório, né? E isso esteve aqui, né? Então, a fotografia sempre será a imagem de alguma coisa, o Didi repete o que eu disse para vocês, né? O que dá uma forte impressão de realidade, forte impressão de realidade no espectador, né? E aí observa ainda o Didi Huberman, e ele está pensando, lembrem que o fundo dele são as fotografias, né, que não são feitas pelo Charcot, né, mas dentro dos estudos do Charcot, né, ele é um fotógrafo que faz. Cito o Didi Huberman, por mais que ela conote a fotografia, né, falseie, faça poses, estetize, desligue-se de seus referentes, exagere a sintaxe do visível e invente novas qualidades, né, como a fotogenia e tudo mais, né? E aí a gente também não pode esquecer que o próprio Barthes sugere que ela é pouco segura, né? E aqui sou eu que estou fazendo um parênteses no Didi Huberman, não respeito nem citação alheia, né? Eu faço parênteses até nisso, né? Então, só para lembrar que o Barthes também sugere que a fotografia é pouco segura, adoro essa observação dele. Por quê? Porque ela não é um simples análogo do mundo, né? Mas uma visão específica sobre ele, ela já é um recorte, ela já é uma escolha dentro daquele mundo, né? Então, ou seja, ela a partir de uma escolha de um determinado recorte. Mas então, voltando ao seu Didi Huberman, né, que ele dizia fotogenia e tudo mais, ainda assim, né, então, ou seja, por mais que ela conote, falseie, faça poses, estetize, etc., né, ainda assim, diz o Didi Huberman, ela continua a merecer crédito como verdade. Qual verdade? Ele pergunta, não sou eu. O próprio Didi Huberman pergunta e ele mesmo responde. Não a verdade do sentido, justamente por sua capacidade de desenvoltura conotativa, né, e não denotativa, mas a verdade da existência. Né? Então, por isso que eu disse, ele parte do Barthes, né, que diz, isso foi a existência de que algo ali existiu. E aí complementa o seu Didi Huberman. A fotografia é sempre tida como autenticando a existência de seu referente. E já é dessa maneira que sempre nos concede um saber. E sempre tem razão em poder apontar em si algo como isto existiu. Né? Então, ou seja, ela tem esse caráter de verdade, como probatório. Né? E é com esse caráter que o Belatin está jogando aqui. E jogando, é jogo, é encenação que nós estamos vendo aqui. Ele está encenando essa
possibilidade de verdade que traz a fotografia. Né? Então, ou seja, nós seguimos na aula, né? Eu jurava que eram aulas separadas, não são, nem um pouco, né? E vou seguir meu texto para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, isso eu já falei, né? Então, ou seja, então, o caderno de fotos se junta ao texto como documentação, né? Como testemunha do real. Mas, quando olhamos as fotos com atenção, percebemos que pode se tratar de embuste. Claro que é, né? Mas digamos que o leitor comprou o pacto, né? A gente estabelece, é um pacto ficcional, né? Em todo o texto, e a gente compra o pacto ficcional do Bellatin. A foto do Chiquinho Nagaoka, por exemplo, vamos ver se eu já passei aqui, porque eu fui passando, depois eu parei de passar. Tem uma foto que aparece o Chiquinho Nagaoka, e o que a gente imagina? Não tem como não saber quem é esse Chiquinho Nagaoka, porque alguém com um nariz que vai até o queixo, a gente reconhece à distância. Dove la foto? Aqui, essa é a foto do Chiquinho Nagaoka. O Thiago já está rindo, que é o único que eu estou vendo aqui. Né? Por quê? Olha o expediente que ele faz. Né? E aí diz, a fotografia de Chiquinho Nagaoka manipulada pela sua irmã. Aí tem o nome da irmã, Etsuko, né? Com o fim de evitar que o autor fosse considerado um personagem de ficção. Né? E aí é aqui de novo o jogo. Né? Então, ou seja, ela é manipulada, descaradamente manipulada pela irmã. Então, ou seja, ele arranca parte do nariz. Né? Então, ou seja, a foto do Chiquinho Nagaoka, ela não exibe o seu imenso nariz, né? Esse defeito que faria com que a gente reconhecesse ele imediatamente, né? Porque ela foi manipulada pela irmã, pela própria irmã do artista, justamente na parte do nariz. Né? Então, ou seja, um expediente narrativo, ele lança a mão de um expediente narrativo que busca conferir verossimilhança à destruição da prova que seria real. Né? Então, ou seja, ele lança a mão de um expediente ficcional para dar conta, para atestar, para não perder essa verossimilhança, né, que estaria dada. Na verdade, aqui não seria nenhuma questão de verossimilhança, mas de verdade. Né? Viu? O Chiquinho Nagaoka existiu, eu tenho a foto para vocês, mas infelizmente, né, nós não temos a foto com o nariz, que vocês reconheceriam imediatamente, porque a irmã, né, manipulou a foto, porque com o fim e a explicação é genial. Né, porque a explicação bota mais ainda em jogo bota mais em circulação, bota mais em atividade esse jogo ficcional, né, com o fim de evitar que o autor fosse considerado um personagem de ficção. Coisa que ele é. Né? Então, a única coisa que a gente vê é um homem jovem. Né? A Diana, né, Palaversky, que eu tinha citado no início, ela faz uma observação que eu acho interessante, lá também na introdução desse volume que eu não acho, né, do Bellatin, ela diz, a fotografia é empregada de uma maneira essencialmente pós-moderna no Mário Bellatin. A imagem se apresenta não como uma prova por excelência da referencialidade, da reprodução do significado, senão como um lugar no qual o real está sempre ausente, né, de uma certa forma. Né? Mas a questão, e aqui eu, terminando essa parte do Bellatin, já começa, eu já falo sempre demais, né? Mas então, ao perceber que a foto pode ser um embuste, né, esse termo, né, que o leitor volta ao texto e acaba por colocar em questão tudo que ali poderia estar sendo apresentado como verdade. Né? E isso fica mais claro, né, antes de eu mostrar cada um daqui das imagens do Chiquinho Nagaoka, né? E isso fica mais claro num outro livro do Bellatin, que se chama Os Fantasmas do Massagista, de 2009, que é um livro que se passa em São Paulo, né? Eu falo desde São Paulo, que se passa em São Paulo, para onde o Bellatin realmente veio 2 anos antes, em 2007, né, participar da Balada Literária, né, que é um evento literário organizado pelo Marcelino Freire. Né, então, em 2007, ele esteve na Balada Literária, ou seja, ele esteve em São Paulo. Né, então, é um livro todo em primeira pessoa, né, um livro em que o narrador diz que toda vez que vem aqui para São Paulo, então começa dizendo, o narrador tem, né, também não tem o antebraço como o Bellatin. Né, eu disse para vocês
que ele joga muito, né, com esses personagens. Então, como o Bellatin, ele também não tem esse antebraço. E o narrador diz que sempre que vem para São Paulo, ele se trata com o mesmo massagista, né, porque ele sente muitas dores nas costas, justamente em função da falta do antebraço, né? E aí o massagista está muito magro, né? Tá com um jeito de triste, etc. e tal. Né, mas principalmente muito magro, e o narrador quer saber como é que ele conseguiu emagrecer, porque o narrador também precisava emagrecer, etc. e tal, e aí ele fala que a mãe morreu. Né? E toda a história da mãe do massagista, né? É lindo, a mãe do massagista e mais, né, todas esses outros personagens que orbitam em torno da mãe do massagista são os fantasmas, né, do massagista. Pois então, a mãe morreu e a mãe era declamadora, né? Mas ela não declamava poesia, estrito senso, mas ela declamava letras de música. Né? E as principais letras de música que ela gostava de declamar eram as do Valdir Soriano. De novo, quando esse livro é publicado pela Eterna Cadência, em 2009, né, ele vem no final, né, ele não é entremeado, porque no Sebald nós vamos ver as imagens são entremeadas ao texto, né, nesses que eu estou citando aqui do Bellatin, elas vêm no final, né, se eu não me engano tem outros que não, é mais joga, né, pelo meio, mas esses dois especificamente, é um caderno de imagens que vem no fim, né. Aqui sim são fotos que muito provavelmente ele mesmo fez com aquela câmera que eu falei para vocês, né? E aí lá ele apresenta um caderno de imagens. Eu já botei todo o resto das imagens, eu botei no final desse PowerPoint, caso dê tempo de ver, porque eu já imaginava que eu ia falar demais. Mas eu trouxe aqui uma principal para a gente entender esse expediente de verdade, né? Se lá no Chiquinho Nagaoka ele pode até nos enganar, etc. e tal, nesse ele apresenta. Como vocês veem aqui, o cantor Valdir Soriano. E está aqui o Valdir Soriano. Ele pode enganar os argentinos, onde foi publicado esse livro. O Bellatin não cheguei a falar, ele é mexicano, cresceu no Peru, mas depois voltou, hoje ele vive no México, né? Voltou já adulto para o México. Pode enganar o resto da América Latina, mas a gente sabe quem é o Valdir Soriano. Né? E não tem absoluto, caso vocês não saibam, não tem absolutamente nada a ver. Vocês podem procurar milhões de outras fotos do Valdir Soriano e nenhuma dela vai parecer esse homem que ele botou aqui do lado, né? A quem ele atribui ser esse Valdir Soriano, né? Dentro desse livro, né? Então, ou seja, nós sabemos quem é o Valdir Soriano, então a gente sabe que aquele homem que está lá na foto não é a Valdir Soriano. O que acontece aí? Né? Aí, pelo menos para o público brasileiro, aí um deslocamento, um descolamento entre foto e legenda, né? Para nós. A gente vai dizer, não, isso não é o Valdir Soriano. A foto, então, não serve para comprovar ser aquele Valdir Soriano. O nosso Valdir Soriano. O Valdir Soriano que eu botei aqui à direita, né, no PowerPoint. Isso nos faz voltar ao livro e pensar que se Valdir Soriano do caderno de fotos não é o Valdir Soriano, esse à direita, né, talvez o Valdir Soriano mencionado no texto também não seja o próprio, mas um personagem de ficção, como Chiquinho Nagaoka. O que poderia ser real ali, né, também é fictício. Né? Então, ou seja, a foto sugere se tratar de uma verdade, que Valdir Soriano retratado é Valdir Soriano. Né? No entanto, não é. Óbvio. Né? Porque a verdade que parece ali atestar se perde se comparada com o mundo real, ou seja, com o Valdir Soriano. Né? Então, ou seja, esse simples expediente, eu acho que aqui fica tudo muito mais claro, depois a gente volta para o Chiquinho Nagaoka, esse simples expediente da foto como um provável documento, né, como uma provável verdade, ao ser desmascarada, como eu estou fazendo agora, pegamos o Bellatin, né? Então, ou seja, ao ser desmascarada, nos faz rever até a própria verdade do texto, verdade entre aspas, isto é, aquilo que se nos apresenta como verdade. Ou ainda, o expediente da foto, tal como vimos, nos faz ver que tudo em literatura não é verdade, mesmo que seja.
E aqui eu acho que é o ponto, né, em que eu quero chamar uma atenção antes de... Eu prometi que eu ia ler cada uma das legendas lá do Shiki Nagaoka, que a grande questão, me parece, é essa, né? A ficção não é nem verdade, nem mentira. A ficção é um outro caminho. Ela passa ao largo. É um caminho, se vocês quiserem, um caminho do meio, né? Ou um caminho paralelo. Eu gosto de imaginar um caminho transversal ou um caminho absolutamente lateral, periférico, né? Ou seja, ela não está dentro dessas, ela não responde a essas categorias de verdade ou mentira. Ela não é nem verdade nem mentira. Ela pode fingir a verdade ou ela pode fingir a mentira. Ela é ficção. Ela pode trabalhar com a verdade, mas no momento em que ela inclui essa verdade no texto, ela já se torna parte dessa engrenagem da ficção. Então, vocês reparem que, de uma certa forma, eu estou só continuando a problematizar o que nós vimos na aula passada. Então, a gente tem esse caminho outro. Então, a ficção é justamente esse caminho outro, né? Esse caminho que vai para um outro lado. Ou seja, esse Valdir... E aí, então, esse meu desmascaramento do Belatin é só um expediente didático. Porque, na verdade, o Valdir Soriano é esse sim. Essa é a verdade do texto. Mas que não corresponde à nossa verdade, porque a ficção não interessa, né? Que verdade é essa? É a verdade do texto. É o Valdir Soriano, né? Então, é o Valdir Soriano. Vamos voltar para nenhuma dúvida, né? O Valdir Soriano. Esse é o cantor Valdir Soriano. Por quê? Porque aquele Valdir Soriano que ele nos apresenta é um personagem de ficção, mesmo que faça referência a um personagem de verdade. E aqui a gente poderia desdobrar o Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ele devera sente. Né? Então aqui vai para além dessa própria criação do poeta. O próprio poeta, quando fala da sua dor, ele finge aqui. A gente pode fingir mesmo quando trata de personagens da realidade. Né? Então a gente tem essa possibilidade de jogo ficcional interessantíssimo que o Belatin faz com as fotos aqui. Né? Então, elas entram como documento, mas esse documento já é parte dessa engrenagem da ficção. Né? Então, vamos voltar lá para o que eu prometi ler com vocês. Vamos ver se eu acho as legendas. Aqui, ó, eu tinha pego, eu não anotei a data, do livro Uruguai dos Mortos, mas eu anotei uma passagem que o Belatin diz o seguinte, nesse que eu citei para vocês, é o livro Uruguaio de los Muertos, né? E não por acaso os mortos, né? Por isso fatos, fotos, fantasmas. Diz ele, creio que já entendo por que utilizo agora as fotos em meus livros. Me parece que para apreciar de uma maneira direta o irreal em que estamos metidos. Para olhar com tranquilidade os fantasmas, os tempos paralelos, os vivos e os mortos, comendo num mesmo prato de arroz e que costumam aparecer no meu quarto justamente antes que eu vá dormir. Né? Então, ou seja, a foto é justamente essa possibilidade de ver esses fantasmas, os mortos, que é algo que eu quero mostrar para vocês no Sebald em seguida. Né? Mas eu prometi ler essas legendas todas e eu vou fazer isso. Então, onde é que estão? Aqui. Não estão aqui. Eu me perdi na sua... tá aqui. Bom, então, a primeira, para não ficar assim, ó, aqui, ó, tentando ler, né, eu já fiz. Então, Zenki Fukuda e Zenki Shiko, né, pais de Shiki Nagaoka. Claro, né, numa genealogia teria que ter os pais juntos, né? E aí um detalhe do narrador. Note-se a modernidade das roupas, evidenciada nas luvas e nos óculos de Zenki Fukuda, e no uso do batom de Zenki Sachiko, o que, de algum modo, demonstra seu pertencimento à classe aristocrática. Lá em cima... Não, essa aqui é genial. Reparem que tem 1 milhão de pessoas aqui, né? E uma delas está circulada, que é impossível de saber quem é, né? Mas a legenda diz. Graduação da 5ª série da Escola de Línguas Estrangeiras Lord Byron, onde Shiki Nagaoka foi um dos mais destacados alunos. Então, ali a gente poderia ver o nariz dele, supostamente, né? Mas vocês veem que é impossível
ver, né? Então, aqui os monogatari de juventude, né? Claro, tem que ter o atestado daquilo que ele produzia, né? Ali em cima, aspecto do templo budista de Ikinoo, onde ele viveu, né? Aqui a irmã, né? A Nagaoka Etsuko, antes da guerra, né? Aqui, comentário aparecido no Diário de Circulação Nacional, Tomonoma Shimpo, sobre o livro Tratado da Língua Vigiada, né? Que é um dos trabalhos do Shiki Nagaoka, né? Aqui, Shiki Nagaoka também a gente vê de longe, é impossível ver o nariz dele, né? E o jovem servente que o denunciou, né, antes das autoridades do cantão, né, do convento ali, que a gente... porque a grande questão é que no monastério ele estava escrevendo um romance, né, que todos os personagens tinham problemas no nariz, que nem ele, né? Então todos os personagens eram como ele. E aí, quando ele se dá conta de que parecia Em Busca do Tempo Perdido, né? Então, ou seja, na verdade, o romance que ele estava fazendo era como se fosse um plágio do Em Busca do Tempo Perdido, em que todos os personagens tinham esse nariz enorme, né? Ele enlouquece. Né, ele enlouquece. Aí ele não comia, não dormia, ele joga os manuscritos numa fogueira, né, nessa demência, e aí o que acontece é que o fogo pega, né, e aí o fogo se alastra pelo bosque, ele mente, etc. e tal, né, e aí então, no meio da coisa, o servente o denuncia. Né? Então, ali as fotos lá em cima, né? As fotos 8 e 9 são gravuras populares que foram feitas a partir das denúncias do servente, né? Porque o caso se torna notório. Né? Então, ou seja, vocês reparem que tem fotos também ligadas, e nesse caso, o jogo delas seriam quase de ilustração, né? De fotos que seriam ilustração daquilo que a gente estava vendo, uma ilustração que atesta a veracidade daquela biografia contada pelo Nagaoka. Né? Então, as gravuras populares que foram feitas, eu já falei, aí embaixo, figura póstuma do prior Takematsu Akai, reverenciado especialmente na zona montanhosa do país. Ali em cima, essa aqui, ó, inserção no diário local, onde se dá conta do repúdio familiar em relação a Shiki Nagaoka, por abraçar a vida religiosa. Né? Aqui embaixo, bosque ao redor do monastério, que correu o perigo de ser incendiado, né? Quando ele se dá conta que está plagiando Em Busca do Tempo Perdido, bota fogo em tudo. Aqui, fragmentos resgatados, né, da fogueira que Shiki Nagaoka fez com seu manuscrito. Né? Aqui, tigela contendo a água servida necessária para o tratamento do nariz, porque ele tinha uma série de coisas que ele usava. Isso é genial, né? Um espremedor de nariz. Né? Então, aqui começa também traz todos esses objetos que ele usava para poder limpar o nariz, para ele poder trabalhar com esse, né, para ele ter uma vida normal com esse nariz, que ele exigia muito dele. Né? Um vaso preparado para receber a gordura eliminada por meio do tratamento que saía do nariz dele. Né? O espelho que usou Shiki Nagaoka para apreciar os resultados experimentados no seu nariz. Né? Então, tem vários desses detalhes. Né? Aqui, fiéis que se aproximavam do monastério para depositar seus votos a Shiki Nagaoka, né? E aqui, de novo, um detalhe do narrador, note-se que todos pertenciam à classe aristocrática. Né? Embaixo, livro escrito pela irmã, né? o Nagaoka, por Nagaoka Etsuko, Shiki Nagaoka, o escritor preso a um nariz, né? Se chama o livro. Lá em cima, né? Canal que cruza o monastério budista. Embaixo, documento que dá conta da expulsão de Shiki Nagaoka do monastério. Né? Aí depois, aqui as fotos tiradas pelos clientes do quiosque do Shiki Nagaoka, né? Que ele nunca entregou aos proprietários. Né? E aqui, e ali do lado, 23 e 24, essas duas aqui são as fotos tiradas pelo Junichiro Tanizaki. Né? E depois, 25, que é essa aqui, eu numerei aqui para eu saber, né? Aqui é do livro de fotos, livro, fotos e palavras, né? Aqui embaixo, textos de arrependimento dos artistas do mundo flutuante, redigidos depois da guerra. Lá em cima, o elenco do filme Tarde de Outono, do Ozu. Embaixo, né, a vasilha que utilizou Shiki Nagaoka na casa onde passou seus últimos dias. Né? E as outras três ali embaixo, calçado que o autor colocou diariamente para ir trabalhar no quiosque fotográfico. Então, vocês veem, tem também essa identificação dos mínimos objetos, né, para também dar uma ideia de realidade ali por trás. Depois, roupas usadas para tal fim.
Do lado... não, tem antes, tem caixa, desculpa. Caixa onde se guardavam as roupas que serviam a Shiki Nagaoka para fazer-se passar por seu irmão gêmeo. Ele também tinha, ele inventa essa história toda, né? Então, roupas usadas para tal fim. Aí a fotografia dele, né, que eu já mostrei para vocês. Aí a neta da... Acho que eu pulei. Não, ali, do lado, né? Raio de ação que Shiki Nagaoka realizou durante sua vida, né? Casa de seu pai. Aqui eles traçaram, né? Onde é que ele esteve, né? Então, na casa dos pais. Quiosque de fotografia, monastério de Iknoo, casa de bambu, né? Em que morou até a sua morte, né? Do lado, neta de Etsuko, segurando o diário póstumo de seu tio-avô. Aí depois, lá em cima, símbolo por meio do qual se conhece o livro intraduzível de Shiki Nagaoka. Embaixo, foto da península de Ikeno. Do lado, copo onde o prior Takematsu Akai guardava os azeites de sua invenção. Né? Esse é genial. Aparato que utilizava Shiki Nagaoka para escrever sem ser molestado pelo seu nariz. Né? Então, era uma espécie de tiara que ele puxava o nariz e botava para cima. Né? Do lado, edifício onde reúnem os nagaokistas no bairro latino de Paris, né? No Quartier Latin. Embaixo, detalhes das obras de arte dos pais de Shiki Nagaoka, né, em que sobressaem as qualidades próprias de um nariz. Né, e aqui, já chegando ao final, as duas últimas imagens. Estúdio em Tepoztlán, do autor mexicano, que aventou uma teoria sobre o livro indecifrável. Né, e a última, parque localizado no bairro do Nariz, né, onde se encontra a tumba de Shiki Nagaoka. Então, aqui era essa primeira reflexão que eu queria fazer, né, a respeito do Bellatin. A tendência, claro, de tentar ver o que vocês comentam é grande, mas eu quero passar para o Zebel, né, e, por sorte, eu pretendo me centrar num único livro. Esse eu achei, tá aqui, né, eu tinha relido recentemente, né, que é um livro que ele é todo, como todos os livros do Zebel, ele traz essa relação, né, da fotografia com a imagem, né, também muito cerrada. Né? Esse é um escritor alemão, mas que lecionou em Manchester, na Inglaterra, mas em outras universidades depois, né? Não é o primeiro livro em que ele traz fotos, né? O primeiro é Vertigem, de 1990, esse já é o livro de 1992, né? E eu pretendo me centrar um pouco mais nesse livro, né? Eu não sei se, eu imagino que sim, porque agora não tô vendo todo mundo, né? Mas a Ana Martins Marques, que está aqui, né, fazendo esse curso aqui com todo mundo, ela tem uma tese, né, defendida em 2013, se eu estiver errada, né, me corrige, né, em que ela faz justamente uma relação entre foto e literatura, né, fotografia e literatura, em vários autores. Um capítulo é dedicado especialmente ao Zebel, né? Então, indico também a leitura da tese da Ana, que é fácil de achar na internet. Vocês sabem que as teses hoje estão nesses repositórios das universidades, a gente consegue baixar, né, e ler tudo. Indico, então, muito fortemente a leitura da tese da Ana. Bom, então esse livro, né, Os Emigrantes, né, eu quero pelo menos falar, eu tinha separado mais sobre as duas primeiras narrativas, né? Ele é um livro dividido em 4 partes, né? Então cada parte é dedicada a um personagem, né? Que é o Dr. Selwyn. Cadê a droga tá aqui? Né? Então, assim, ó, cada parte aqui é o sumário, né? Então, cada parte é dedicada a um personagem, o Dr. Henry Selwyn, né? Depois Paul Bereiter, né? Ambrose Adelward, esse que eu queria falar também, e o Max Ferber, né? Então, são 4 personagens, cada capítulo dedicado a um personagem, né? Todos, como o título já diz, são emigrantes, né? E vocês reparem que há uma escolha, né, de vocabulário, como eu disse para vocês, tratando de escritor, a gente nunca pode, né, deixar passar essas escolhas da palavra, porque literatura se dá pela palavra, então, ou seja, a escolha da palavra é muito importante, né? E por que eu estou frisando isso? Porque quando ele fala
emigrantes e não os imigrantes, desculpa, os emigrados, né, e não está certo, os imigrantes, não os imigrantes, né, como normalmente nós usamos, né, e normalmente até vou dizer por quê, né, nós usamos, e isso indica essa escolha de os emigrantes, né, ela indica uma escolha, aliás, acho que eu botei, não, botei certo, chega, eu tinha posto até errado, ela indica um ponto de vista, não é verdade? Quando nós falamos os imigrantes, nós indicamos o ponto de quem fala. O ponto, quando eu digo os imigrantes, eu estou falando do ponto em que eu estou, falando daqueles que vieram para onde eu estou, em que normalmente corresponde com esse meu lugar, isso daí que a gente poderia chamar de um meu lugar de origem. Eu boto entre aspas, porque é tudo complicado. Né? Então, quando nós falamos os imigrantes, nós estamos falando desse ponto de vista de quem está recebendo o estrangeiro. Quando nós falamos os emigrantes, essa voz que fala, ela se coloca do ponto de vista daquele que sai, daquele que emigra, daquele que parte. Né? Então, ou seja, isso muda tudo. Né? Então, ou seja, essa é a voz narrativa, né? Esse é o narrador, que também tem todo um jogo que o Sebald faz entre com pequenos aspectos que fazem coincidir esse narrador com o próprio Sebald, né? Então, ou seja, tem detalhes ali da biografia do Sebald que correspondem, né, a determinados aspectos desse narrador, né? Um narrador que a gente imagina ser o mesmo, mas que poderia não ser, mas muito provavelmente é, porque a gente fica assim, não, isso aqui é quase... Né? Não é um romance, mas eles são 4 narrativas, né? Mas 4 narrativas que são guiadas por um eu, né? Em que parece se construir de uma maneira muito fortemente como sendo essa mesma pessoa que fala. E voltando ao que eu estava dizendo, essa pessoa que fala, essa pessoa que conta a história, é essa pessoa que também saiu do seu lugar de origem. Né? Então, ou seja, é uma pessoa que também é um emigrante. Né? Então, ou seja, esse ponto de vista escolhido é o ponto de vista de quem sai. Né? Então, é o ponto de vista, ele adere ao ponto de vista daqueles que são os deslocados, né? Aqueles que estão deslocados no mundo. Né? Bom, então, todas essas narrativas, né, como eu já disse, centradas nesse personagem. Né? E aí, então, temos esse Henry Selwyn, depois o Paul Breiter, eu tinha trazido algumas coisas de cada um deles, né? E eu estou vendo aqui o tempo, estou ficando angustiada, não sei como é que eu vou organizar aqui. Mas, bom, em último caso, eu levo... boa ideia, eu posso tratar pelo menos o primeiro, que aí eu não fico tão angustiada, e aí depois eu retomo, né, no início do nosso próximo encontro, alguns detalhes dos outros personagens, porque eu acho que aí dá boa ideia. E aí depois, eu mesmo me elogiando é ótimo, né? E depois eu posso retomar seguir adiante com nosso último encontro, a nossa última aula, mas eu acho que vai fazer sentido. Mas então, o primeiro personagem é esse Henry Selwyn, né, que é um ex-cirurgião lituano, né, tá aqui, né, o Dr. Henry Selwyn, né, que vive, né, vive distante, né, do seu lugar de origem, né, então, ou seja, já está velhinho, ele vive numa casa no interior da Inglaterra, né, então ele fica cuidando lá das plantas, dos bichos, né, etc. e tal, e sempre há um momento em que o narrador está interessado nessa vida desse personagem, então ele tira sua dúvida, seja com o próprio personagem, seja indo atrás da história, né, daquele personagem envolvido. Então, no caso do Henry, ele ainda conversa com o Henry, é o próprio Henry que vai contar para ele, o Dr. Selwyn, né, o próprio Dr. Selwyn que vai contar para ele da sua vida, né? Mas os outros, pelo menos os outros 2 que eu queria trazer aqui para vocês, que é o da história seguinte, que era um ex-professor do narrador, né? Então, ou seja, a narrativa começa com o anúncio da morte desse professor, né? Então, ou seja, começa anunciando que o Paul Breiter morreu, né? Então, se matou, na verdade,
E aí isso faz com que o narrador volte à sua cidade natal, né, a cidade em que ele se criou, mais especificamente, né, e, e retome essas lembranças, né, e refaça esse caminho pensando o que foi esse professor. Né? Então ele vai conversar muito, e nesse caso, né, muitas dessas informações ela vem, né, de Mademoiselle Landau, né, que teve relação, que encontrou esse professor durante, né, quando ele já estava no seu exílio, né? O outro que eu trazia, eu já tinha desistido do quarto, né, porque eu pensei, não vai dar tempo, né, mas o terceiro que eu tinha trazido, que eu gosto muito, né, eu não sei qual dessas histórias eu gosto mais. E o terceiro que eu tinha trazido, alguns exemplos, eu já tinha trazido menos, né, das imagens, é o Ambrose Aldevart, né, que é um tio-avô do narrador, né, um tio-avô do narrador que também vai para a América, né? Primeiro viaja, trabalha em vários hotéis e coisa e tal, é meio afastado, assim. É um tio meio quieto da família, começa com uma imagem de álbum de família, né? Então ele é meio, né, aquele quieto, fala um pouco aqui e ali, não sei quem, ele é curioso com essa personagem, decide ir à América para investigar um pouco mais a vida desse tio-avô, né, que quando ele vai para os Estados Unidos, em Nova York, ele acaba servindo, né, os Solomon, né, que são ricos, e principalmente ele se torna o companheiro de viagem, né, do filho desse, né, do filho dessa família, o Cosmos, né, que tem alguns problemas mentais. Né? Então ele viaja por várias partes do mundo e depois ele acaba se internando, né, numa clínica. Mas ele também recupera. O que é interessante, que eu queria chamar a atenção? O uso da foto. Né? Aqui, no caso do Belatin, o que o Belatin faz? O Belatin anuncia lá no final do Chiquinho Nagaoka a mesma coisa. Na verdade, não chega a ser um anúncio, mas simplesmente tem as fotos no final dos massagistas, né, do Fantasma do Massagista, os 2 livros que eu trouxe aqui para vocês. Né? Ele anuncia essa documentação no final. O que faz o Sebald? Né? O Sebald ele vai lançando ao longo da narrativa algumas imagens. Né? Por exemplo, essa do Dr. Henry Selwyn, né, começa com essa foto. Né? Então, você já começa com essa imagem, né, geral, em que a gente não sabe se faz exata, claro, né, ela dá de uma certa forma, ela funciona, e há muitas dessas imagens de paisagem que elas funcionam de uma certa maneira para dar um contexto ali daquele lugar, para fazer com que o leitor, de alguma forma, visualize o lugar onde aquela história se passa, né? Tanto que o texto começa com isso. Então, tem a imagem e começa o texto dizendo: no final de setembro de 1970, pouco antes de assumir meu cargo em Norwich, né, no leste da Inglaterra, eu e Clara fomos de carro até Hingham, né, em busca de um lugar para morar. Ao longo de campos e sebes, né, então aqui que parece evocar, né, essa paisagem, campos e sebes, passando sob carvalhos espraiados e por alguns lugarejos esparsos, a estrada avança por cerca de 25 quilômetros pelo interior, até que, por fim, biriri, biriri, biriri. Né? Então, ou seja, é como se desse um pouco essa imagem da paisagem. Né? Mas há um traço interessante, né? Isso que eu queria chamar a atenção aqui, né? Eu hoje talvez fale um pouco mais do que nas outras aulas, é que, no caso do Sebald, né, pelo menos desse livro específico que eu trouxe aqui para vocês, em algum momento, a própria narrativa faz referência a um álbum, seja um álbum de fotografia, seja uma foto que é mostrada por alguém. Mas geralmente é um álbum, esse álbum que entra na narrativa. Né? Então, ou seja, esse álbum que entra na narrativa. Então, ou seja, a própria foto é mencionada ao longo da narrativa. Né? Então, ela não só funciona, como a gente vê aqui com as árvores, ou com essas primeiras aqui, que também dão uma ideia da paisagem, e não são mencionadas assim, nessa foto, e é curioso que em vários momentos ele usa o nesta foto, né? Mas elas dão uma certa ambientação da paisagem. Né? Então, chega aqui no momento, tem essa ambientação, né? Uma ambientação desse lugar aonde o narrador está indo com essa Clara. Né? Eu e Clara, esse eu está
se dirigindo com essa Clara, né? Mas chega um momento, né? E deixa eu ver se eu acho aqui minhas anotações. Há um momento em que deixa eu só seguir o que eu estou anotando aqui, né? Por exemplo, essas fotos, elas funcionam, né, de uma maneira geral, mais ou menos como um Belatin, né, que documentam a narrativa, que provam que se trata de realidade, né? Elas têm um pouco esse caráter de atestar que aquilo ali é uma realidade, né? Então, elas têm esse caráter de alguma maneira, né? Bom, então, no Dr. Selwyn, né, ele inclui, é interessante que ele vai incluir a referência às fotos, né? Então, criando expedientes que fazem elas aparecerem, né? Então, ou seja, começa a exibição das fotos de slide, que aqui eu tinha anotado qual era a página, né? Na página 21, não sei por que você não reproduziu o texto. Na página 21, que é aqui, ó, na edição, né, brasileira, vocês veem que é com essa foto que eu estou mostrando aí para vocês, né? Ele está num jantar, né? Então, o Dr. Selwyn, etc. e tal, está sozinho, tinha combinado um jantar com o eu e a Clara, né? E aí diz: ah, vai vir um amigo meu também, não sei o quê, tudo bem, beleza. Então, estão lá os 4 felizes da vida jantando. Aí chega um momento que ele pede, né, para a empregada trazer um projetor, né? E aí, então, ou seja, entra a foto, ou entra o projetor, como eu disse para vocês, ou entra um projetor, ou entra um álbum, né? Então, ele se torna um expediente narrativo, né? Então, ou seja, ele transforma essa entrada da fotografia também no livro como um expediente narrativo, né? Então, não só tem essas fotos que não tem uma legenda, né? Mas elas têm uma ambientação, a gente percebe essa ambientação do livro, né? Então, ou seja, teria um caráter quase que ilustrativo, quase, né? Porque não necessariamente talvez correspondesse à realidade, né? Mas aí entra nesse momento, né? Por exemplo, dessa narrativa do Selwyn, nesse momento entra o expediente da foto, né? E começa assim, essa parte, né? O suave rom-rom do projetor começou, e a poeira do recinto, de resto invisível, cintilou tremulante no cone de luz, à maneira de prelúdio ao surgimento da imagem. Né? E aí ele conta, né, porque, na verdade, o que o Selwyn, né, vai dizer, essa daqui é o ponto genial da escolha da foto no meio desse caderno, que, na verdade, não é um caderno, ele vem ao longo da narrativa, né, do Zebel. Né? Porque, na verdade, eles estavam falando, vamos mostrar as fotos da nossa última viagem do Dr. Selwyn com esse amigo que estava no jantar, né? O Edward, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Edward, eu sou rainha de esquecer o nome de personagem. Vocês imaginam quando eu estou lendo romance russo, claro que eu me perco, né? Chega na página 15 eu já estou perdida, porque é muita gente. Mas, então... Então, vem o suave ronron, não sei o quê, e começam as imagens. Eu vou seguir lendo, porque vai chegar nesse ponto que é interessante. Ele diz assim: a viagem fora empreendida na primavera. Como sob um céu verde claro, a paisagem da ilha se alargava à nossa frente. Uma ou duas vezes via-se Edward, né? Então é o narrador que está contando do que ele está vendo nas imagens. Uma ou duas vezes via-se Edward com binóculos e estojo para espécimes, ou o Dr. Selwyn de bermuda, com mochila e rede de borboleta, que a gente está vendo aqui. Algum de vocês talvez já tenha reconhecido. É o Nabokov. O Nabokov tem uma série, o Nabokov adorava caçar borboleta, né? E ele tem uma série de fotos dele caçando borboleta. Né? Então, ou seja, essa é uma foto do Nabokov caçando borboleta. Né? Só que, reparem, ele coloca dentro da... Ou seja, seria um problema narrativo. Né? É o problema contrário lá do Valdir Soriano, né? Em que o Belatin diz: esse é o cantor Valdir Soriano, e não é, a gente olha, não é, a gente sabe quem é o Valdir Soriano. Né? Que nem aqui, ele nos apresenta essa foto, né? E aparece o Dr. Selwyn de bermuda, né? Com mochila e rede de borboletas. E a gente diz: não é o Dr. Selwyn, é um Nabokov. Né? É um Nabokov. Só que, ao contrário lá do Belatin, que está pouco se lixando e nos entrega o Valdir Soriano, e a gente que se vire com aquele Valdir Soriano, o Zebel transforma esse, que seria um problema de verossimilhança dentro do texto dele, num problema de narrativa. Olha o que ele diz na frase seguinte: um dos retratos era idêntico, inclusive nos detalhes, a uma foto de Nabokov, tirada nas montanhas acima de
Gstaad, eu devia ter treinado esses nomes antes, que eu recortara dias antes de uma revista suíça. Vocês entenderam? O que talvez fosse um problema de verossimilhança, ele transforma num problema de narrativa. Não, é que a foto do Dr. Selwyn era igual à do Nabokov. Né? Então, aqui a gente percebe esse jogo, né, que o próprio Sebald vai fazer um pouco com essas imagens. O que a Ana Marques, né, que está aqui conosco, ela pode até me corrigir, né, ela vai chamar a atenção de um fato que eu acho muito interessante, que ela vai dizer que primeiro que essas fotos são o motor da narrativa, né? Então agora eu quero ver se eu tinha separado várias coisas que eu queria chamar a atenção, que era o motor da narrativa, mas que ele trabalhava, cadê a expressão? Ai, que desgraça! O motor da ação... não estou achando. Esse é o problema quando eu não sigo o meu texto, que eu comecei a ficar nervosa, que não ia dar tempo, mas era justamente que ele trabalhava numa relação com os... quando eu não acho, eu fico muito nervosa, eu não lembro nem o que eu quero dizer. Bom, vou adiante e daqui a pouco eu vou me lembrar, ou eu acho aqui. Mas que não era só das provas e do atestado. Estou ficando irritada. Desisto. Mas é que era justamente com esse... Não é bric-a-brac a expressão que a Ana usa, ela deve estar me corrigindo aí. Né? Mas é como se ele juntasse... eu não estou me lembrando da expressão. Eu desisto. Depois eu trago para a próxima aula de certinho. Né? Mas vamos adiante no que eu queria chamar a atenção do Dr. Selwyn. Né? Então, ou seja, é curioso que, falando dessas fotos vistas no slide, né, o narrador vai fazer uma ênfase também de uma foto que não é apresentada no livro. Né? Então, ou seja, que é uma coisa que nós vamos tratar na aula seguinte. Né? Então, ele vai fazer uma ênfase, ele vai descrever uma dessas fotos que não está apresentada no livro. Né? Então, ou seja, ele torna de uma maneira também, de uma certa maneira, uma foto que está ausente em presente, né? Ali. Bom, e o que eu queria chamar a atenção, porque, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu falei demais e aí eu fiquei angustiada, né? Então, e aí tem essas fotos, né, da viagem, né, que dão a ideia dessa paisagem, né? E aí chega no momento, termina, porque uma das coisas que o Dr. Selwyn vai contar é que ele tinha um guia, né, um guia alpino, né, de quem ele gostava muito quando ele era jovem, né, e que desapareceu nas montanhas, né, desapareceu e foi tomado por desaparecido, nunca se soube mais da vida dele, né? Então, a narrativa termina justamente com o narrador encontrando num jornal, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Ali, ó, ele está dizendo, né? Que, com essa imagem do jornal, em que diz ontem, né, foi identificado o cadáver de um guia desaparecido em 1914, né? Então, ou seja, que estava no meio do gelo, etc. e tal, então isso veio à tona, né? Então termina com essa imagem que também, de uma certa forma, atesta uma realidade dada ali no Sebald, né? Eu estou na maior dúvida se eu sigo, né? Eu já estou irritada porque eu não achei aqui a parte que eu queria citar. E a minha dúvida, minha grande dúvida é se eu sigo com o Sebald ou, como eu disse para vocês, se eu suspendo aqui e concluo isso na semana que vem com algumas outras coisas que eu queria chamar a atenção e abro para as perguntas. Bom, vou ver o que vocês estão me perguntando já. E aí a gente segue. Vamos lá. Então, ou seja, eu decidi interromper aqui. Vamos lá no início. Peraí, deixa eu só estar aqui no lugar certo. Bom, fique à vontade para deixar seu comentário escrito. Boa noite, boa noite. O curso... Vamos lá. As imagens passaram ou vocês estão vendo só uma imagem?
Ah, tá. Se der algum problema desse, eu já pedi, vocês abram o microfone e me avisem, né? Bom, vamos lá adiante. Tá lá, o Diego pergunta, ó, Verônica, o nome Chiquinho Nagaoka e os nomes dos estudiosos sobre ele, tem algum significado oculto, alguma piada escondida? Talvez, é uma boa pergunta a do Diego, né? Talvez, mas o meu conhecimento de japonês é um desastre, né? Mas é uma boa, na verdade, essa sua pergunta é uma boa dica para eu perguntar a um amigo que é tradutor do japonês, né? O que poderia estar dado ali. Ali está a Ana, para eu morrer de vergonha, porque eu não achei a parte do texto dela que eu queria lembrar. Vamos ver adiante. Aqui, ó. O Matheus chama atenção que os truques, né, esses truques lembram F for fake, né, ele não vai fazer eu ler em inglês, que o meu inglês que é um desastre, né, mas interessante. E essa foto na camisa dele, eu imagino que seja do Valdir Soriano, né, que o Arthur está perguntando, né, claro, a gente poderia analisar, né, muito proximamente para ver o que acontece ali, né. A Maria Fernanda, parece que o próprio Shiki Nagaoka é alguém que não queria legitimar a própria existência, querendo ficar meio difuso. Tinha umas fotos em que a legenda falava que ele fingia se passar por um irmão gêmeo. Sim, tem toda essa história da relação com o irmão gêmeo. Não, tudo que o Belatin inventa é genial. Esse livro é genial. Os dois livros são geniais, esses dois que eu estou falando mais abertamente. Aí o Leonardo comenta que a ficção é especulação, né? Nesse sentido, sim, e é interessante você, não sei se você trouxe propositalmente esse verbo especular, né? Porque dentro dele tem o espelho, né? Lembra que nós tratamos de uma certa forma, passando muito rapidamente, quando falamos tanto da Helena Almeida quanto do Mulder, dessa questão do espelho, dessa duplicação, dessa mediação que tem entre aquele eu, no caso deles, né? Entre o eu e essa persona que era criada, né? Então, nesse sentido, ficção é absolutamente especulação, né? Num duplo sentido que essa palavra pode carregar, né? O Vitor, essa questão da ficção não ser verdade ou mentira, e sim um outro caminho, é uma reflexão de algum livro? Não, é da minha cabeça mesmo. Mas por exemplo, o Wolfgang Iser, ele passa por isso, né? Num texto que se chama... Agora eu fui tirar minhas folhas daqui. Eu acho que esse texto do Iser deve ter na bibliografia que eu mandei para vocês. Se não, como eu já disse, eu sei que eu estou devendo a bibliografia e eu mando para vocês. Deixa eu ver aqui nas minhas folhas que deve ter. Só que vocês não têm ideia da bagunça que eu fiz hoje aqui. Quando eu não acho uma coisa, eu fico mais perdida que cuspe um tiroteio, como se diz no Rio Grande do Sul. Espera aí que eu vou achar. Não, eu não vou achar. Ai, que desgraça. Não, se chama, o texto do Iser se chama O Fictício e o Imaginário, né? Então, ali, de uma certa forma, ele passa um pouco por essa relação entre a ficção não é uma verdade, né? Então, por isso que muitas vezes disseram que ela era mentira, né? Ele não chega a trabalhar muito essa questão do caminho do meio, mas ele vai oporar, por isso que muitas vezes dizem que ela é mentira. Eu que fiz agora aqui com vocês essa grande divisão. Verdade não é nem verdade nem mentira, né? É outra coisa. Ela não pode ser... o que acontece com a ficção, isso que é genial na ficção, né? Ela não se reduz nem à mentira, nem à verdade. A gente não pode analisar a ficção a partir dessas categorias, seja de verdade, seja de mentira, né? É isso que eu quero dizer para vocês, né? Então, seja, não, é inútil tentar avaliar a ficção, seja a partir da categoria da verdade, seja a partir da categoria da mentira. Né? E, claro, o interessante, o genial aqui, né, que eu queria trazer no trabalho tanto do Belatin quanto do Sebald, né, é que como, na verdade, eles estão jogando com essas categorias, porque isso daí, eu dizer que a gente querer avaliar a ficção a partir disso, né, é inútil, né, até porque é pouco produtivo, né, mas é claro que se a gente se aproxima em trabalhos como os deles, né, se a gente aproxima o que eles estão fazendo dessa realidade, porque eles que começaram o jogo, a coisa se torna muito mais interessante. Né? O trecho que eu tanto queria da Ana Martins era um trecho que ela lembrava, né, em que o Sebald trazia essas imagens que não é que busca, né, na verdade, essas fotografias, né, que ele buscava por aí, né? Eu li há um tempo atrás uma entrevista, eu não achei, eu queria
trazer para essa aula, eu não me lembro onde é que eu li, mas eu li numa entrevista, era um pouco com isso que eu queria ligar a citação da Ana Martins Marques, que eu acabei, não sei onde eu botei nas minhas anotações, eu tinha visto, mas aí perdi, era que eu tinha lido que o Zebold contava que ele gostava de ir nessas feiras, né, esses mercados de pulga, sabe? Aqui em São Paulo tem uma feira ali na Benedito Calixto, tem outra na Bela Vista, né? E em que volta e meia aparecem esses álbuns de família, né? Então, ou seja, ele gostava de garimpar algumas dessas imagens aí, né? Mas, como eu disse para vocês, eu não encontrei essa desgraça dessa entrevista, né, para trazer aqui para essa aula. Não sei onde é que eu li, faz muito tempo. Ó, a Cristina chama atenção que os trabalhos da fotógrafa espanhola Cristina de Midel, exatamente, são norteados muito por esse jogo ficcional, né? Então, o fotolivro Afronautas é um exemplo maravilhoso, exatamente. E ela teve, acho que foi em 2019, que ela teve aqui em São Paulo e participou daquele, mas eu posso estar enganada, daquele seminário que o Itaú Cultural volta e meia organiza, né, e promove, né, pensando a fotografia, né, e se eu não me engano também tinham fotos dela em exposição lá, né. O Leonardo me diz: Verônica, esse tipo de literatura está dentro daquilo que, para a fotografia, tem se convencionado chamar de fotografia expandida, transversal, contaminada? De uma certa forma, sim, né? Porque eu entendo aqui o que queira dizer, né? Tanto que a Natália Brizuela vai usar, né, fora de si, né? Eu não sei o que, não sei, eu acho que é a literatura fora de si, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é uma mistura de duas disciplinas aqui, né? A fotografia e a literatura, né? E em que uma joga com a outra, né? As duas jogam juntas, né? A gente bota as duas a jogarem no mesmo time, né? Então, de uma certa forma, a gente tem uma expansão, né? Seja o que você escolha, né, como fio condutor. Se a literatura, a gente tem uma literatura expandida, se a fotografia, a gente tem uma fotografia expandida, né? Porque tem de uma certa forma, né? Então a gente tem um pouco essa ligação, essa mistura dos meios, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei muito tentada e não ia dar de jeito nenhum, se eu não consegui nem terminar o Zebold, né? E eu estava meio angustiada porque tem várias coisas que eu queria chamar atenção e eu prometo me organizar direitinho para o nosso último encontro, para dar tudo. Mas o que eu ia dizer para vocês é que eu fiquei tentada a incluir nesse encontro de hoje, mas eu queria ficar sempre com dois, a incluir o Vasco Araújo, que é um fotógrafo português, né? E que ele tem uma série, lógico que eu não vou lembrar o nome da série, né? Porque eu esqueci uma coisa que isso me desnorteia para o resto do dia, né? Mas ele tem uma série em que ele trabalha muito, uma série do início dos anos 2000, eu trago direitinho, na próxima aula o nome. Ele trabalha muito com uma relação, ele é fotógrafo, né? Fotógrafo e trabalha com filme também. Com uma série em que, a partir de fotografias, ele cria histórias, né? Então, ele aproxima narrativas, algumas narrativas ele mesmo cria, outra ele trabalha a partir de textos já dados, né? Em que ele associa aquelas fotos, né? Então, ou seja, a gente tem um jogo que é muito parecido com o que está dado aqui, só que visto, como eu disse, como eu estava falando, né, sobre a gente vai ver o que está expandido, depende de qual a arte, né, que seria a dominante, né? Me parece que no caso do Bellatin e do Zebold, da literatura expandida. No caso do Vasco, que eu estou chamando a atenção, até porque isso se dá num espaço expositivo, nós teríamos um contrário, uma fotografia expandida. Né? Que é um pouco o que acontece também com a Sophie Calle, né? Quando ela trabalha também, a fotografia é a base dela, mas ela trabalha sempre com os livros e sempre com a palavra. Né? Então, há sempre uma relação também com um texto ou outro, não necessariamente um texto ficcional. Muitas vezes um texto apresentado como verdade, mas que a gente também não sabe qual é o limite daquela verdade. Né? Isso é genial. A Sophie Calle eu sei onde está na minha estante, se eu quisesse pegar, pegaria. Mas vamos adiante. O Leonardo ainda me pergunta: o jogo da ficção se configura como um expediente questionador do meio? Eu acho que sim. Superando um primado ontológico por um fenomenológico, eu acredito que sim. Ele testa, o que eu acho genial, tanto nos dois casos que eu trouxe aqui. Bellatin eu falei mais, né? Do Zebold eu não consegui chegar a concluir, né? Já até antecipou, não vou antecipar,
não vou dar spoiler, né? Mas a lógica, pelo menos eu quis deixar claro que a lógica ali que está em jogo, né, no Sebald, também é um pouco a lógica do Belatin, né? Deixa eu fechar aqui, que eu vejo mais vocês, e depois, se for o caso, eu abro mais, né? Mas o que nós temos aqui é uma literatura, nos dois casos, né, voltando à frase inicial que eu não tinha concluído, o que nós temos aqui, nos dois casos, é uma literatura que está testando os seus limites, né, os seus limites como literatura, e, na verdade, os seus limites ficcionais, né, e, principalmente, essa sua relação com a realidade. Né, aquilo que eu falei para vocês, a literatura está sempre enfrentando a realidade, né, ela está sempre fazendo frente à realidade. Né, mas, nesse caso, ela está tratando a realidade quase que como um personagem de ficção. Né, e que vem por meio dessas fotografias. Esse expediente que entra atestando essa verdade, documentando essa verdade, é justamente o expediente da fotografia, né, que nesses dois casos é usado dessa maneira muito pontual. Né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, ela está tentando questionar esses limites do meio, né, as possibilidades da literatura. Né? E eu acho lindo, por exemplo, que no caso do Belatin, tudo começa com uma palestra, em que a gente imagine que se vai falar a verdade. Lembra que eu disse para vocês, vamos guardar essas questões de verdade e mentira para depois, numa palestra, a gente imagina, as pessoas vão falar verdades, né? Porque a palestra está num outro âmbito, ela não está no âmbito da ficção. Pelo menos não por princípio. Né? Mas então, e é isso que é interessante, é incluir dentro desse mundo real, desse mundo em que, para o qual valem as categorias verdade e mentira, né? E incluir algo que é de outra ordem. Né? E eu acho que isso que é o que torna tão fantástico. Né? Olha, vamos ver se... Ah, parei, alguém perguntou do salão de beleza. Eu adoro o salão de beleza. O Joca, peraí, primário odontológico. O Joca pergunta, do livro Demerol Belatin, no livro Demerol Belatin narra que Frida Kahlo pinta um quadro chamado Salão de Beleza, né? Título do seu livro. Exato, a Frida Kahlo vira personagem, né? Nos livros dele. Né? Então ela é uma das que vira personagem, né? A Frida Kahlo, o Joseph Ross, né? Então não sobra ninguém, todo mundo vira. O Leonardo perguntou de novo, e aí vejo, diz ele, uma relação muito direta do tipo de humor do Belatin com os trabalhos fotográficos do Johann Fontcuberta, né? Tem realmente, né, algo ali em que a gente pode aproximar. Né? O Felipe observa o seguinte, de alguma forma esse livro me fez lembrar esse livro me fez lembrar o livro 1984 de Orwell. Eu imagino que o livro seja do Belatin ou não, onde o Ministério da Verdade inventava a própria verdade. Sim e não, né? Porque ali, na verdade, o que acontece no 1984, olha, faz séculos que eu li, né? Mas o que acontece no 1984 é que a gente tem dentro da narrativa uma engrenagem que cria a narrativa. Né? Então, ou seja, é quase como se a gente visse uma produção de fake news ali, né? Então, ou seja, que são deliberadamente criadas como inventando uma própria verdade. Né? Então, ela, na verdade, essa produção da verdade também é um personagem ali. Né? Aqui, o expediente é um pouco diferente, porque aqui, eu ia dizer na verdade, tentando não usar esses termos, que para nós agora eles adquiriram um peso específico. Né? Mas o que acontece tanto no Belatin quanto no Sebald? Né? Nesse uso pouco das imagens que eu trouxe aqui para vocês. Né? O que a gente tem é usar a própria, toda a narrativa, né, que se constrói inventando uma verdade, entendeu? Ela não aparece como uma engrenagem. Né? Na verdade, ela aparece como verdade, principalmente no caso do Belatin. E nesse caso, principalmente no caso do Belatin, do Shiki Nagaoka, quando palestra. E mesmo o livro, em nenhum momento ele diz que é um personagem de ficção, como se ele levasse essa brincadeira, esse jogo além. No entanto, ao publicar num livro, é como se a gente já tivesse num espaço em que dá margem para essa criação ficcional. Né? Eu estava certa, a Ana me disse. Passo o nome para avô, já acharam? Beleza. Vocês já pegaram a tese da Ana. Então, vamos lá.
A Érica me pergunta, Verônica, existe algum relato sobre a recepção da palestra dele sobre o artista inventado? Quem fala um pouco disso é a Natália Brizuela, né? Eu, particularmente, ainda não fui atrás, mas eu sou curiosíssima, um dia eu ainda pretendo escrever sobre isso, e aí uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir nos jornais, sabe? Ou seja, e tentar justamente buscar essa recepção para ir atrás. Talvez já tenha, né? Eu nunca, confesso que eu nunca fui tão atrás disso, mas eu adoraria, né, ver essa recepção dessa palestra que ele dá, né? Mas eu, assim de cabeça eu não me lembro, né? Quem fala um pouco, como eu já disse, é a Natália Brizuela. Bom, e aí depois de como as pessoas receberam esse autor, né, estão perguntando também, pensando no caso do Yuri Firmeza, né, que eu imagino que é genial, que ele também inventa, e também é um artista japonês, né, isso é fantástico. Né? Então, Yuri Firmeza, para quem não conhece a história, né, é um artista, e aí estamos, a arte principal é as artes visuais, né, que a arte predominante, né, e o Yuri Firmeza ele é de Fortaleza, a Érica, se não é de Fortaleza, estava trabalhando em Fortaleza, né? E lá em Fortaleza ele vendeu para todos os jornais, né, a exposição, vendeu né, o release, né, a notícia de que um artista japonês, que ele inventou também, o Shiki Nagaoka do Yuri Firmeza, não me lembro agora o nome do artista japonês, né, ele inventou isso e vendeu essa notícia para os jornais, né, de que o artista japonês ia expor, etc. e tal. Quando chega no dia da inauguração, os jornais deram, né, então vários jornais de Fortaleza deram a notícia, né, então, ou seja, esse artista inventado, né, acabou sendo, ele acaba adquirindo vida, né, nessa própria inserção da realidade, né, então a ficção também, de novo, nessa inserção da realidade. E depois ele, na hora do dia da abertura, não tinha artista japonês, né? Aí vem tudo à tona, né? Aí a Érica, acho que já tinha contado isso, mas é que a pessoa não consegue ler até o final, então estou perguntando também, as pessoas receberam os autores, e foi graças a esse artista inventado que o Yuri deu um grande golpe na mídia nacional, né, problematizando essa questão. Verdade, ficção e mais do que isso, é que ele ainda problematiza o próprio mercado da arte, né, que estaria mais interessado num artista de fora, etc. e tal, né? A gente tem todo um jogo que aqui no Yuri vai até um pouco além, né, do que isso. O Vitor pergunta, Verônica, você conhece algum programa de pós-graduação que seja voltado a esta inter-relação entre fotografia, literatura e ficção, especificamente sobre fotografia, literatura e ficção? Não, mas há vários outros programas de pós-graduação em que você pode trabalhar essa noção expandida de literatura. E eu acho que praticamente, pelo menos todos os mais conceituados programas de literatura, de estudos literários, né? Eu acho que você pode fazer esse estudo, acho que já tem mais de um trabalho a respeito disso, né? Bom, a bibliografia, Ana, que parabéns pela sua tese, então elogiando a Ana, beleza, assim, vocês nem notaram que eu não achei a citação que eu queria. Tem, né, já esqueci tudo. Ó, a Ana já esqueceu tudo da tese, então tá pior que eu. Sobre essa questão do nome, ai meu Deus, o que eu fiz aqui? Sobre essa questão do nome, pergunta a Maria Fernanda. Lembrei uma coisa que me chamou a atenção, foi que o Shiki Nagaoka é um escritor japonês pós-guerra, sim. Sim, não, pós a Primeira Guerra, né, porque é 33 que ele sai, na verdade é entre guerras, né, e depois da Segunda Guerra Mundial que ele publica o grande livro dele, que vai influenciar todo mundo, que é o Fotos e Palavras, né? E uma questão importante para a fotografia japonesa pós-guerra foi entender a imagem fotográfica como uma não representação, ou uma representação falha da realidade. Claro, a gente pode totalmente entender o Shiki Nagaoka dentro desse espectro mais amplo, né? O fictício, vocês já acharam até o Weezer, maravilha, mas vocês são muito bons, como vocês só não me deram aqui a data do livro Uruguai dos Mortos. A Flávia comenta, as imagens reforçam a verossimilhança indispensável para a ficção, exato, exato, aí é que está, elas entram como verdade, elas querem se fazer passar por verdade, mas na verdade não, mas sei lá, de fato, né, elas acabam atuando para a verossimilhança do texto, né, porque o que rege a ficção, né, faz uma aula extra, porque eu, claro, me perdi que nem uma louca.
no livro do Bellatin, me perdi aqui, o André. No livro do Bellatin é interessante uma ideia de encenação de autoria, exato. O questionamento de uma ideia de autor, né? Então me lembrou Barthes no ensaio sobre a morte do autor, total. E no seminário sobre Proust e a fotografia, a preparação do romance. Neste em que Barthes declara um interesse... eu não sei o que eu faço aqui. No que Barthes declara um interesse... Por que some? Declara um interesse... em Marcel. Em Marcel, não em Proust, na busca do tempo perdido, claro. E pensa na volta do autor como fantasma. Então, eu quero chegar no fantasma, eu vou chegar no fantasma. Né? No caso do Bellatin, me parece que o autor é figurado ou encenado como documento, palavra do Bellatin, né? Ou como arquivo, o autor como arquivo. Né? No entanto, numa ideia deslocada de arquivo. Eu não diria tanto como arquivo, porque, na verdade, o arquivo é inesgotável, né? Então, o uso das fotos, principalmente no Sebald, é muito pontual. Né? No caso do Bellatin, ele reúne um número possível de fotos, estou pensando no Shiki Nagaoka especificamente, mas é um número X de fotos para dar essa ideia desse álbum de fotografias do Shiki Nagaoka. Né? Então, eu acho que não é tanto um arquivo, né? Mas eu acho que a gente entra mais na questão do documento mesmo, dessa documentação daquele Shiki Nagaoka, né? Mas não um arquivo que tem uma ideia que é um pouco maior. Né? Exato, são os trabalhos para o nada. Vocês são ótimos secretários, o Matheus já achou. Exatamente, é esse mesmo. Mulher que, quando eu estava falando, eu estava pensando nessa mulher que casou 5 vezes. No Viagens de Gulliver, o Frederico me pergunta, além dos países ficcionais, há uma passagem pelo Japão. Exato, tinha até me esquecido. Aí voltou para Boa Noite. Peraí, tem mais uma mensagem. 2012. Eu ia dizer 2012, mas eu achei, eu vou chutar errado. Né? É 2012, a Maria que localizou, né? O livro Uruguaia dos Mortos. Então, realmente não dava para eu ir adiante, porque eu ia acabar estourando o tempo. Mas eu prometo que eu reorganizo, e aí já levando conclusões, né? E talvez eu me centre só numa outra das narrativas do Sebald, né? Para encerrar o Sebald. E aí a minha ideia é, né, na próxima aula, que é a nossa última, em seguida, nós vemos a Maureen Biziliar, né? Eu ia passar por 2 séries, né? Uma delas é a foto do nosso curso, que é a João Guimarães Rosa, né? Então, que ela são 2 em que ela vai para o sertão, mas eu acho que eu vou me centrar mais nos sertões do Euclides da Cunha, né? Vocês vão entender por quê, tem elementos mais interessantes, mas qual é a ideia? Então, a gente termina essa parte, acho até bom que fique o Sebald, estou achando ótimo ficar um restinho do Sebald para a próxima aula, porque nós estamos vendo aqui, nesse momento, o escritor lançando mão de imagens fotográficas. Então, ou seja, o escritor, de uma certa maneira, estabelecendo um diálogo com a fotografia. Né? E o que a gente vai ver? Fotografias que já são, de uma certa forma, dadas. Né? Porque tirando aquela do Valdir Soriano, que o Bellatin faz, né? Mas as outras são fotografias já dadas, de uma certa forma, a mesma coisa com o Sebald. Né? E o que a gente tem com a eu vou começar com a Maureen, né? O que a gente tem com a Maureen? A gente tem o outro lado, né? Uma fotógrafa, né? Que vai estabelecer relação com um texto literário, porque eu vejo os Sertões como um texto literário também, né? Então, ou seja, é uma fotografia que vai dialogar com esse texto, mas que também ela não é ilustração, como a gente vê aqui. Né? Aqui ele tem uma funcionalidade muito maior, não é uma simples ilustração, as fotos que a gente viu, né? Elas fazem parte dessa engrenagem da ficção, né? Elas estão a serviço dessa engrenagem da ficção, né? Elas estão ali muito mais fazendo esse papel de documento, atestado, etc. e tal. Né? E aí nós vamos ver também como é que a Maureen dialoga com esse sertão do Euclides, né? E que é muito interessante. Né? Então a gente vai ver a Maureen, prometo fazer concentrado. E, por último, eu quero abrir, né, e acaba, eu também vou concentrar com os exemplos, que é com o Roberto Bolanho, né, porque o Roberto Bolanho gosta muito de trabalhar éfrases ao longo da obra dele. Né? Então, quem já me conhece já sabe que eu amo as éfrases do Bolanho, nós, obviamente,
não vamos analisar como eu faço em alguns cursos de criação literária, né? Mas eu quero chamar a atenção como a fotografia entra sem ser a própria fotografia, mas como essa imagem entra por evocação, né? Então, ou seja, pela própria descrição que é feita dessa fotografia no livro. Né? Então, a gente tem um outro tipo de relação com essa imagem. Né? Então, na verdade, nós terminamos o curso em que a fotografia ela desaparece enquanto material. Né? Então, ou seja, ela não aparece como fotografia, mas ela aparece evocada. Ela aparece como mais um fantasma. Vai ter tudo a ver. Né? Ela aparece como mais um fantasma. Né? Então, a gente vai começar com fantasma, porque no Zêbado eu vou chegar a isso, e vamos terminar com fantasma. Alguma outra questão? Prometo que eu não vou fazer confusão na aula que vem. Alguma dúvida, alguma observação? Então, se vocês não têm mais, agora sim, é quase o cálice para sempre. Aí, então, até a semana que vem, né, que eu prometo não fazer bagunça. Tá bom, então? Tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos, né? Boa noite e até a próxima.